Hoje eu vou falar então sobre a importância da realização do Evangelho no lar. E aí, eu espero que todos aqui façam já o Evangelho no lar, mas como nem todos têm conhecimento até mesmo de como se fazer, e aí por isso também que não fazem, eu vou falar um pouquinho, eu vou falar da introdução, do conceito em si, do que seria o Evangelho. Depois passo a falar como fazer o Evangelho, e aí sim eu entro nessa questão da importância da realização dele. Tá bem? Então, partindo da definição, então, do latim Evangelho e do grego nem me atrevo a falar, mas o significado em geral é boa nova, bem anunciar, bom anúncio. Boa nova repetiu, né? Não, boa notícia e boa mensagem, enfim. Seria também trazendo o conceito do dicionário, o conjunto dos ensinamentos de Jesus Cristo. E aí seriam os ensinamentos, pela narração da vida de Jesus Cristo, trazendo também a doutrina e até passando pela ressurreição dele. E aí com isso a gente vai analisar qual foi o trajeto dele, a presença dele, não somente naquela época, mas até hoje, com seus ensinamentos presentes em nossas vidas diariamente. Então aqui, como fazer o Evangelho? Foi bem bacana, para quem não sabe, eu colaboro com o Heber de terça-feira no curso de mediunidade, e a gente estava falando, coincidentemente, sobre a importância, a gente não falou em si sobre a importância, mas a necessidade de se fazer o Evangelho no lar. E uma das pessoas nos perguntou, como é que faz? Então eu achei até bacana, porque de repente eu ia vir aqui e só falar sobre a importância de fazer o Evangelho no lar, pensando que todos já tivessem de repente o mesmo conhecimento já nivelado, e que o Evangelho seria algo que, o primeiro passo de repente daquele que começa a seguir a doutrina espírita. Então eu acho que é importante a gente falar sobre como se fazer o Evangelho, e aqui é só uma recomendação. Dê uma olhadinha em várias fontes, tem até mesmo um próprio material da FEB, então boa parte do conteúdo foi tirado de lá. Então basicamente pede-se para fazer em sua própria casa, ou então num local afim que você vai transformá-lo em seu lar, pode ser também no seu trabalho. Você vai escolher um dia da semana específico e um horário também específico. E vai reunir a família. Se eventualmente a família não puder se reunir sempre, cada um não coincidir aí a agenda, não tem problema. Faça você mesmo sozinho, em sua residência, mas contanto que seja sempre no mesmo dia e no mesmo horário. E aí é bem importante essa questão, por isso que eu enfatizei, da pontualidade e assiduidade, porque não é só você que está fazendo aquele Evangelho. Você pode ser a pessoa que está lendo o Evangelho. E aí é por isso que também vou falar mais adiante sobre a leitura em voz alta. Mas certamente você não está fazendo aquele Evangelho sozinho. Então, assim como a gente tem amigos espirituais nos acompanhando na hora do Evangelho de níveis mais superiores, também temos amigos espirituais de níveis mais inferiores que estão ali para aprender. Então tem aquela equipe de suporte e a equipe que vai aprender. Vou falar também um pouco mais sobre ela adiante. Então eu, pelo menos, tenho o costume de, se eu vou, já sei que eu vou me ausentar, por exemplo, faço todo domingo à noite, 10 horas da noite. Se eu sei já que eu vou estar, de repente, numa viagem, no domingo anterior eu já falo, olha, próximo domingo, próximos 2 domingos, a gente não vai estar aqui, não vamos fazer o Evangelho, a gente vai tentar mentalizar aqui uma oração, mas não estaremos aqui presentes para ler o Evangelho em si. Justamente porque os espíritos, tanto superiores, que estão ali, eu vou falar sobre a preparação do ambiente que é feita, como também os demais espíritos que estão ali para aprender, eles de repente têm outras coisas
mais outras responsabilidades a se fazer. Então eles já vão ficar cientes que não vai ter o evangelho naquelas datas e já vão se comprometer com outras coisas. Tá? A gente pede também para providenciar uma jarra com água. Então pode ser uma jarra com água, pode ser uma garrafa e também, se quiser, durante a semana sempre repondo aquela água sem deixar acabar, para que depois na semana seguinte, seja frutificada uma nova água. Se não quiser deixar numa garrafa, pode ser só um copinho d'água, já designado para cada uma das pessoas que vão participar do Evangelho, que essa água vai ser frutificada, então ela vai ser magnetizada e, especificamente para cada uma das pessoas, vai ser colocado o que for necessário para elas ali, seja um remedinho, seja um calmante, alguma coisa do gênero, sem dúvida alguma, como se fosse um remédio espiritual para aquela pessoa. Então a gente aconselha a fazer uma leitura de apoio. Eu costumo fazer a leitura de apoio antes, assim como a gente faz aqui, antes das nossas reuniões, a gente faz uma leitura de apoio. A gente geralmente utiliza o orar e vigiar, mas tem outros, Pão Nosso, Verdade e Vida, Fonte Viva, Luz no Lar, enfim, que são aconselhadas para serem utilizadas como uma leitura de apoio, mas para já dar aquela ambientalizada, você tentar esquecer um pouquinho dos seus problemas e conectar com aquele momento tão importante do Evangelho no Lar. Aí faça uma oração de abertura, e isso é bem importante, se vocês verificarem no próprio Evangelho, ao final, tem uma sessão só de preces. E uma das preces é também prece para as reuniões espíritas. Então ali explica, no prefácio, toda a importância de se fazer uma oração antes de qualquer reunião espírita, e o Evangelho se inclui nesse quesito. Feita a oração, então você vai ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ou se não tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser qualquer outra obra dos ensinamentos de Jesus, pode ser a Bíblia, do Novo Testamento, enfim, utiliza-se qualquer material que traga ensinamentos de Jesus. E aí, alguns pontos que eu falei sobre a leitura mental ou a leitura em voz alta. Se você estiver fazendo uma leitura mental, vai ser mais um estudo ali pessoal, mas não vai ser um evangelho, vários ensinamentos. Então, assim, é bem importante, por quê? Porque ainda que você esteja fisicamente sozinho, como eu disse, tem os amigos espirituais que precisam também daquele ensinamento. Então é bem importante fazer em voz alta, porque tem alguns espíritos que ainda não estão num grau de evolução que conseguem ler pensamentos. Então é importante fazer essa leitura em voz alta. Eu escutei, fazendo minhas pesquisas, que quando é necessário, também tem uma equipe espiritual do plano superior que faz essa tradução dos pensamentos para esses espíritos, então, às vezes projetando em tela e tudo mais, mas poxa, a gente pode facilitar um pouquinho o trabalho espiritual superior, façamos. E aí você pode fazer de duas maneiras, seja abrindo ele aleatoriamente, e aí o que eu já li também, o que eu vi aqui muitas vezes, os espíritos superiores dão aquela ajudinha, aquela intuição, para que a gente abra num trecho que seja necessário ali, o aprendizado, seja para nós, seja para algum espírito enfermo que está ali precisando do auxílio. Mas se você é uma pessoa que ainda está aprendendo sobre a doutrina espírita, começando, não tem assim uma informação base sólida, a gente aconselha até a fazer a leitura de cabo a rabo, assim, de ponta a ponta, começando desde a introdução até o seu final, que tem toda uma sequência, assim como nós fazemos aqui às quintas-feiras. A gente segue a sequência do Evangelho, dos capítulos, que é bem interessante também para passar esses ensinamentos de Jesus. Em relação à presença de crianças no Evangelho no Lar, aconselha-se a utilizar evangelhos segundo o Espiritismo já escritos especificamente para a criança, com uma leitura um pouco mais fácil. Quando não tiver isso, tentar passar o ensinamento como se fosse um evangelho lúdico, assim, passando como se fosse uma historinha de Harry Potter, por exemplo, para ficar um pouquinho mais fácil entrar esse ensinamento
enraizar o ensinamento para a criança. Quando se tem adolescente, é também bem interessante abrir debate, porque às vezes, para não ficar aquela coisa parecendo, olha, é assim, tem que seguir, por exemplo, por que o aborto não deve ser feito? Porque senão você vai para um umbral, vai pagar aí as contas no juízo final, enfim, não é bacana dessa maneira. Então, é legal abrir discussão, por quê? Por que você acha que não é legal o aborto, enfim. Então, conforme as pessoas que estão participando do Evangelho, a gente pode diversificar um pouquinho. E tem gente até que faz 2 sessões de Evangelho, uma com criança e outra sem criança, justamente uma visando o aprendizado da criança em si e a outra o nosso próprio, dos adultos. Recomenda-se também fazer comentários e análises dos trechos lidos, e eu vou falar mais adiante sobre a influência da equipe espiritual nessa parte aqui, sobre a leitura, a discussão de comentários. Faça uma prece de encerramento, rogando a Jesus, proteção do lar, dos parentes, amigos, etc. Servir a água a todos os presentes e recomenda-se não passar de 30 minutos. A gente até estava conversando na terça-feira, se quiser fazer mais tempo, ok, faça, mas se for fazer por mais tempo, que seja algo constante, justamente para que a equipe espiritual do plano superior já esteja se programada para, vou ficar nessa casa 45 minutos, vou ficar 1 hora, mas enfim, na maioria das fontes que eu li, recomenda-se no máximo 30 minutos. E uma coisa mais importante, né? Não sei fazer, como faz o Evangelho no lar. Então, assim, o mais importante é aquela coisa, não tem, como eu disse, o script certinho a se seguir. Então, faça o Evangelho com alegria. Por quê? Porque os efeitos não é nada místico que vai acontecer. O efeito maior é quando ocorre aquela alteração dentro de você, a sua conduta. Então, você captar aquela informação, aquele ensinamento e aplicar aquilo, não somente entendi, ok, e deixar por isso mesmo. Então, por isso que esse é um roteiro recomendado, você pode adaptar conforme as suas necessidades, mas o mais importante de tudo é fazer com muito amor e aplicar isso. Essa questão sobre fazer comentários e análise dos trechos, no final eu vou mostrar um vídeo para vocês, mas só para enfatizar, já que eu estou falando dessa parte, também fazer uma análise bem imparcial da coisa, tá? Não, sem muito julgamento, falar, tá vendo, isso aqui era para você tá precisando aplicar mais isso, porque na verdade esses ensinamentos são todos para nós mesmos, tá? Então, cada um vai colocar esse ensinamento, e nem como às vezes a gente abre essa aí, o Orar e Vigiar, todo mundo fala, foi para mim. Na verdade é assim, sempre é para nós. Então basta a gente analisar a nossa conduta, o que a gente tem feito e aplicar aquele ensinamento, certamente vai ser de grande valia. E um lembrete muito importante, o Evangelho no Lar não é uma sessão, é uma reunião mediúnica. Tá? Então, se tiver sentido qualquer aproximação de espírito, querendo dar passagem, como a gente sempre diz assim, na terça-feira, tudo tem o seu local e a hora adequada, mais apropriada. Então, mentaliza aqui o centro, fala, olha, amigo espiritual, se você está precisando de ajuda, vai lá para o centro, mentaliza aqui, faz a ponte de onde você estiver, para que o espírito seja encaminhado aqui, seja recebido pelos mentores da casa, mentalize a casa pedindo ajuda aí para que os mentores da casa vão lá até a sua residência e tragam o espírito para cá para ser ajudado. E aí falando sobre o que acontece no plano espiritual durante o Evangelho no Lar. Então, quando chega ali o horário do Evangelho no Lar, vem um espírito do plano superior para fazer toda a limpeza daquele ambiente. Tá? E aí, o que ele faz? Durante essa limpeza, li em várias fontes que os espíritos retiram do seu lar os espíritos de vibrações inferiores e eles colocam literalmente para fora do seu lar. Tá? E se eles quiserem sim assistir o Evangelho, participar, pegar o ensinamento, eles vão sim conseguir ter acesso à informação, mas de fora do seu lar. Seja por uma janelinha ali, seja através da parede, enfim, eles vão conseguir ter ensinamento, mas de fora da sua casa.
Se é assim que acontece ou não, já não sei. Eu espero que sim. E ao mesmo tempo vão chegando outros espíritos também, que seriam enfermeiros, trazendo espíritos que precisam, que já estão... Quando eu digo espíritos inferiores lá que foram retirados da casa, são aqueles mesmos que, sei lá, obsessores, aqueles espíritos que estão querendo te atazanar. Agora, nesse caso aqui, são espíritos enfermos, espíritos em desenvolvimento, que já estão mais querendo se autoajudar, estão precisando de uma palavra amiga, e eles são trazidos para sua casa para aquela sessão do Evangelho. E aí, a hora que você abre o Evangelho, esse espírito que fez a limpeza da sua casa, como eu disse lá, ele vai te intuir a abrir uma parte, se for aleatório, uma parte que seja bacana ali, seja para você especificamente, para o espírito que estiver ali enfermo, precisando de um auxílio. E ao final, essa questão também da interpretação também é bem importante, porque às vezes a gente está lendo e ainda que nós mesmos estejamos lendo, a informação parece que não ficou muito clara para a gente. E quando a gente vai fazer essa discussão, esses comentários, muitas vezes esse espírito que ajudou na limpeza do ambiente nos intui para que fale alguma coisa e aí dá aquela fechada na informação. Então por isso que é importante também não guardar só a leitura, leu, ok, parece de encerramento. É bacana também fazer esses comentários. Tá? Eu li também numa palestra um videozinho do Divaldo, que ele fala que esses espíritos superiores que estão ali fazendo parte do Evangelho, eles também analisam o problema de cada um que está ali presente, fazendo o Evangelho, e na medida da possibilidade ali do karma de cada um, eles ajudam a melhorar a situação dentro dos seus limites, obviamente. Mas, como eu sempre digo nas minhas orações, a gente precisa de um suporte. Bom, acabou o Evangelho, aqueles espíritos que foram trazidos pelos enfermeiros vão embora com os mesmos. E enquanto você bebe a água fluidificada, os espíritos superiores colocam uma capa, tipo essas capas que a gente vê quando então as casas estão passando inseticida, enfim, eles colocam uma capa protetora, e os insetos são os espíritos inferiores que estão ali querendo te obsediar, por exemplo. E eles não vão entrar na sua casa, a não ser, obviamente, que você permita. Então, por isso que é bem importante. Fez o Evangelho, saiba, tua casa está protegida. Mas, eventualmente, claro, você pode sofrer algumas influências pelo pensamento, de ficar ali fora da sua casa, te mandando coisas ruins. Então, vai caber você entrar ou não na vibração dele. E é importante essa questão de não entrar na vibração dele, porque conforme você vai entrando cada vez mais na vibração dele, você está os convidando para entrar na sua casa de novo. Então, por isso que é bem importante manter essa vibração. E aí os espíritos superiores também, como eu disse, eles têm suas responsabilidades e vão seguir adiante para mais um trabalho. Então, essa questão aí, manter a efetividade da capa, sempre tentar não ter excessos, tentar não beber em excesso, não tentar evitar fumas, atitudes imorais que vão poder atrair cada vez mais espíritos nessa vibração, e aí você está convidando eles a entrar na sua casa. Quem tem adolescente em casa, essa capa fura o tempo todo. É impressionante. É impressionante. Qual foi essa expressão aqui? Você tenta fechar, mas não adianta. Então tem que fazer 2 vezes por semana. Enfim, recomenda-se, quando a coisa está crítica, alguns períodos críticos que todo mundo passa, fazer o Evangelho diariamente. Tá? Isso é bem enfatizado em várias passagens que eu vi também. Então, quando você está passando por um período bem turbulento, faça diariamente, mas faça também com essa disciplina. Vou dar um exemplo. Lá em casa, eu nasci em casa que meu pai era judeu, minha mãe é espírita, e eu me lembro muito bem, adolescente, não tinha tempo, amigos, festas, estava sempre saindo. Então eu via minha mãe fazendo o Evangelho. Filho, vem, faz aquilo. Pô, mãe, não dá tempo, mãe, eu tenho saindo, já não sei o quê. E ela fazia sozinha, ela sempre fazia. E às vezes eu chegava ali, estava acabando, toma uma aguinha, ele vinha seguindo. E era sempre no intuito de que criasse harmonia dentro de casa, obviamente,
e que a gente, de alguma forma, conseguisse captar. E hoje em dia, a gente vê que quando a gente tenta, é a mesma coisa. É sempre tentando fazer com que eles cheguem. Mas eu acho que a semente que é plantada, mesmo assim, fica. E eventualmente, depois de adulto, você valoriza o esforço que foi feito. Sim. Essa questão da semente eu falei até bastante na palestra anterior, que era a importância da evangelização infantil. É bem bacana essa questão, porque a gente passa por uns períodos mesmo de rebeldia na adolescência, juventude, enfim. Mas quando enraiza a coisa, dá aquela regadinha, já está florindo de novo. O meu mais velho aqui está inconformado porque ele faz até sozinho quando está brincando. Mas pula, né? Mas eu tenho uma mais nova. Bom, e aí que a importância aí não somente do evangelho no lar, né, mas aí passando para a importância do lar em si. Então, por isso que eu falei do evangelho no lar, então vamos falar um pouquinho do nosso lar mesmo. É no lar que os espíritos se reencontram, sob o mesmo teto, na condição de pais, filhos, irmãos ou qualquer parentesco. Nesse ambiente são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade e, enfim, os sentimentos derivados do amor. A função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada e importante, quando se atribui à reencarnação a oportunidade de ascensão na escala evolutiva através de novas experiências no campo intelectual e moral. Então, quanto mais a gente tiver o nosso lar, né, nessa harmonia aí, todo mundo aceitando essa questão, que a gente tem, né, que eventualmente até alguns processos kármicos, né, nas nossas próprias famílias. Então, quanto mais a gente tiver esse suporte da equipe espiritual, melhor, né? É demais. E aí, em relação a isso ainda, sobre a importância do lar, tem uma passagem que diz no livro O Consolador, que diz assim: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Do livro Luz no Lar, então aqui eu vou passar para vocês, nesses próximos slides, algumas passagens de alguns livros onde se menciona a importância de realizar o Evangelho no lar. Então tem aqui passagens de livros ditos por Emmanuel, né, aqui pelo Chico, ditos por Bezerra, ditos por Joana de Ângeles e por André Luiz. Então nesse livro aqui, Luz no Lar, que é um livro de diversos espíritos, mas nessa passagem em si foi dita pelo Emmanuel, ele diz: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda a parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Tá? Essa passagem aqui também tem no livro da Ege, tem um capítulo lá que fala sobre a importância do Evangelho no lar, e ele cita também essa passagem aqui dita pelo Emmanuel. Bezerra de Menezes, no Temas de Vida, o Evangelho no Lar, ele fala: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. E aí ele continua: auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada amanhã. Então a gente tem que começar em casa, né? Então por isso que a menor e primeira sociedade é ali os nossos familiares diretos. Essa passagem aqui de André Luiz,
no livro Desobsessão, também é mencionada no livro da Ege. Ele diz o seguinte, e aí é um puxão de orelha: os espíritas em geral e os participantes de grupos mediúnicos precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar, pelo menos semanalmente. É aconselhável se reúna com os familiares ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno dos estudos da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. Além dos companheiros desencarnados que estacionam no lar ou nas adjacências dele, há outros irmãos já desenfaixados da veste física, principalmente os que remanescem das tarefas de enfermagem espiritual no grupo, que recolhem amparo e ensinamento, consolação e alívio da conversão espírita e da prece em casa. O culto do Evangelho no abrigo doméstico equivale à lâmpada acesa para todos os imperativos do apoio e do esclarecimento espiritual. E aí aqui tem uma história que a Ivone sempre conta pra gente, né, Ivone? Sobre a pessoa que faz o Evangelho. Né? Então, assim, eu fui assistir uma palestra há muitos anos no Rio de Janeiro e nunca mais me esqueci. Parece que o filho disse, olha, imaginemos a importância do Evangelho lá. Uma cidade cheia de prédios altíssimos. Se um apartamento de um prédio faz Evangelho no lar, atrai luz para o quarteirão inteiro. Imagine se todo o edifício fizesse. Imagine se toda a cidade, o quarteirão fizesse. Imagine se toda a cidade fizesse. Quanta luz! E é verdade. Assim, eu sempre digo, meus vizinhos lá, tem 5 vizinhos que dizem, essa é minha vizinha favorita, é o Evangelho no lar, foi eu não. Não, lá para todo mundo. Eles não são espíritos, mas são espíritos, né? Todo mundo aí vê luz. Peça para as escolas, para os hospitais. Joana de Ângeles, em 2 livros diferentes, 2 obras diferentes, Espírito e Vida e Leis Morais, ela diz o seguinte: pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita-a com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do Mestre seja eficiente rota de amor à sabedoria em tua casa. E prossegue: e se desejares felicidade na terra, incorpora-o ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. Então, resumindo, né, os benefícios do Evangelho, realização do Evangelho no lar. Então, preservar a casa num bom ambiente espiritual, auxiliar a manter-se em boa vibração. Então aqui tem até essa questão aí que a Ivone já tinha falado, né? Se mora num prédio, ajuda a harmonizar outros andares. Se mora em casa, harmoniza os arredores do bairro. Ou seja, não somente sua própria família e o próprio ambiente, mas também a vizinhança. Auxilia os bons espíritos a trabalhar. Auxilia os espíritos inferiores a serem ajudados. Você ganha mais conhecimento. E quanto mais fazemos o Evangelho, mais longe dos espíritos inferiores ficamos. E eu estava vendo um vídeo lá do... como chama aquele evangelizador específico de jovens? Nome estranho que você citou. Rossandro? É, o Rossandro. Entendi. E aí ele disse assim, que é uma vacina contra todas as viroses emocionais que surgem diariamente no mundo. Tá? Ele diz até o seguinte, nessa mesma palestra, quando, por exemplo, ocorre aí essas, tsunamis da vida, ondas de ebola, H1N1, matando uma maior galera aí, né, devastando tudo aí, tipo vários tsunamis, terremotos aí, que nem filme hollywoodiano. Você acha que isso é somente disso que é a transição planetária? É muito mais que isso.
Então, além de, né, isso são as coisas físicas ali que ocorrem. Mas aí ele fala que obviamente não é só isso, tem algo muito mais grandioso, que ele chamou de tsunami moral, que atravessa os corações, arrebentando almas que se perdem no processo de construção da própria identidade. E nesses momentos, não só as entranhas da terra que se movem, pois elas sempre se tocaram. E a diferença é que naquela época, há muito tempo atrás, não tinha Globo, não tinha CNN para reportar tudo isso. Mas isso sempre aconteceu. Então ninguém reportava quando elas se batiam uma na outra. Mas o que mexe são as transformações emocionais e morais. Por isso nós temos que se vacinar no nosso próprio lar. E aí aqui então, eu trouxe 3 videozinhos para vocês, super curtinhos, para meio que dar uma fechada, e é justamente do Rossandro falando, para quem não o conhece. Um culto no Evangelho tem uma dinâmica que se coloca da seguinte forma. Primeiro, uma leitura de harmonização, que serve para que a gente cale todas as coisas que cada um trouxe do seu cotidiano e comece a entrar na sintonia. Às vezes uma música de fundo é muito bom, ajuda. E aí, a partir dali, você se prepara para uma prece. Depois dessa prece, você vai à abertura do Evangelho propriamente dito, que no caso de uma família que todos não são espíritas, pode ser com certeza a Bíblia, que é o Evangelho. E a partir dali nós fazemos uma leitura que a gente depois discute essa leitura. E é importante esse momento pelo seguinte, que às vezes, vamos supor que haja um conflito familiar, eu já vi muitas vezes as pessoas aproveitarem a mensagem e querer fazer o outro. E aí, em vez de ser um momento de harmonia, passa a ser um momento de conflito. É importante que se entenda que aquela mensagem é para que cada um analise na sua vida e não pense que é uma indireta para outra pessoa, especialmente quando é marido e mulher. E aí, a partir daquele momento em que eu aplico na minha vida e depois a gente juntos analisamos como aquilo repercute, aí a partir daquele momento a gente faz uma prece de agradecimento pela semana que se passou, nós agradecemos pelas pessoas que nos cercam, que nos amam, agradecemos pelas pessoas que tornam o nosso cotidiano difícil, com as quais temos conflitos nos vários ambientes que circulamos, agradecemos pelos nossos vizinhos, desenvolvemos um sentimento de gratidão fundamental na relação com Deus e nos preparamos para o início de um novo momento, de uma nova semana. E aqui é sobre por que o Evangelho no Lar é uma prática importante para a família. E só como referência, esse portal Reação é bem interessante. São vídeos bem curtinhos que eu acho que eles abordam diversos temas à luz do Espiritismo. É bem interessante, eu não conhecia. Tem Instagram também, Facebook, bem legal. Nós temos vários momentos em que a família se reúne para fazer muitas coisas. Ver um jogo, ver um filme, ver uma novela, para comemorar um aniversário. E por que não nos reunir para falar de Deus? Por que não nos reunirmos para nos encontrarmos com o mais alto? O Evangelho do Lar é o momento que nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa, através da prece, do congraçamento, da comunhão de ideais, do silenciar, de trazer os mananciais de sabedoria infinita do Evangelho de Jesus, para que a partir das mensagens que se desdobram a cada reunião, nós possamos imaginar como aplicar na nossa existência, como é que ela pode ser aplicada no nosso cotidiano. Isso é de uma riqueza inigualável. E o último, como o Evangelho no Lar pode auxiliar a família. Vou dar mais um segundinho se puder.
tentando trazer o Rossandro. Eu acho que o ano que vem a gente consegue trazê-lo para cá. Desde que você falou lá numa palestra dele, eu fiquei... A gente já está aí combinando aí as datas, ver se ele consegue vir depois de julho. E ele vai bastante para os Estados Unidos. Já vi várias palestras Normalmente ele vai mais para o East Coast, então agora a gente está tentando conciliar e a gente vai trazer o ano que vem, só não sei a data certinha, mas ele virá. E é interessante que seja entendido que o Evangelho no Lar ele vai se estabelecer na família a longo prazo. Nós não podemos criar ideias mágicas de que basta uma prece, basta um Evangelho, que conflitos vão ser desfeitos. Na verdade, esses conflitos são fruto de existências pretéritas longas. E é preciso que o Evangelho se consagre no sentido de disciplina. Que a gente entenda que são muitas vezes que a gente escuta a mesma mensagem para que ela deixe de tocar apenas o intelecto em sua beleza e passe a sensibilizar a alma e que num futuro comece a se consubstanciar numa prática que vai significar uma mudança de atitude, e isso é converter-se. É no momento em que, através do Evangelho, a família, e não um ou outro, mas a família se propõe a uma conversão em que a alma velha dá espaço à nova criatura. Os problemas... Bom, dúvidas, comentários? Eu tenho um comentário. Olha, gente, a gente está na casa, mesmo que ninguém queira fazer, eu não posso, eu não queira, faça sozinho, não tem problema, ajuda muito. No mês, ou whatever, faça. Eu vi casos aqui de pessoas que estavam passando problemas na casa, problemas mediúnicos, né? E não estavam conseguindo fazer, e vieram pedir ajuda nossa aqui do centro para que a gente fosse na casa. Tiveram eventos que nós aqui fomos na casa, pessoalmente, a pessoa auxiliar esse trabalho com o Evangelho no Lar, para que a pessoa, então, depois daqueles primeiros encontros, fosse sozinha, indo para harmonizar a própria casa. Isso é uma coisa nos casos extremos, quando foi chegada a gente aqui no centro, onde realmente o problema mediúnico era muito forte dentro da casa. Isso é comentário. Mais alguma coisa? Sim. É que ele falou que, lógico, não resolve do dia para a noite os problemas, mas às vezes acontece de a gente não ter marido, mulher, né? Não tá num dia bom e depois do Evangelho melhora bastante. E daí parece mágica, só que não. Uma questão que eu tenho também é o seguinte, a gente viaja, por exemplo, eu faço domingo 8 horas da noite. Quando eu viajo, onde eu estou, eu penso também, não porque eu não estou na minha casa, mas no local que eu estou, eu faço também. É o que eu falei no começo. Quando eu vou faltar, eu já sei que eu vou faltar, eu falo, eu já aviso no domingo anterior, que eu também faço domingo, eu falo, olha, pessoal, semana que vem estou fora, não vou fazer a leitura aqui em casa, mas vou mentalizar com vocês. Às vezes, quando eu não estou, é que geralmente eu estou em viagem, aí eu estou vida louca, né? Mas quando eu estou num ambiente mais tranquilo, eu até leio o Evangelho, às vezes eu acabo esquecendo. Mas é importante fazer essa notificação e essa mentalização, sim. Mais alguma coisa? Acertando os horários e tudo. Sim. Mais algum comentário? Nada? Então, muito obrigado, gente, pela atenção. E a gente vai para o passe, então. Vocês dois já vieram aqui antes? Outro. E aí, em vez de ser um momento de harmonia, passa a ser um momento de conflito. É importante que se entenda que aquela mensagem é para que cada um analise na sua vida e não pense que é uma indireta para outra pessoa, especialmente quando é marido e mulher.
E aí, a partir daquele momento em que eu aplico na minha vida, e depois a gente juntos analisamos como aquilo repercute, aí a partir daquele momento a gente faz uma prece de agradecimento pela semana que se passou. Nós agradecemos pelas pessoas que nos cercam, que nos amam, agradecemos pelas pessoas que tornam o nosso cotidiano difícil, com as quais temos conflitos nos vários ambientes que circulamos, agradecemos pelos nossos vizinhos, desenvolvemos um sentimento de gratidão fundamental na relação com Deus e nos preparamos para o início de um novo momento, de uma nova semana. E aqui é sobre, né, por que o Evangelho no Lar é uma prática importante para a família. E só como referência, esse portal Reação é bem interessante. São vídeos bem curtinhos que eu acho que eles abordam diversos temas à luz do Espiritismo. É bem interessante, eu não conhecia. Tem Instagram também, Facebook, bem legal. Nós temos vários momentos em que a família se reúne para fazer muitas coisas. Ver um jogo, ver um filme, ver uma novela, para comemorar um aniversário. E por que não nos reunir para falar de Deus? Por que não nos reunirmos para nos encontrarmos com o mais alto? O Evangelho do Lar é o momento que nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa, através da prece, do congraçamento, da comunhão de ideais, do silenciar, de trazer os mananciais de sabedoria infinita do Evangelho de Jesus, para que a partir das mensagens que se desdobram a cada reunião, nós possamos imaginar como aplicar na nossa existência, como é que ela pode ser aplicada no nosso cotidiano. Isso é de uma riqueza inigualável. E o último, como o Evangelho do Lar pode auxiliar a família. Vou dar mais um segundinho se puder. Nós estamos tentando trazer o Rossandro. Eu acho que o ano que vem a gente consegue trazê-lo para cá. Desde que você falou lá numa palestra dele, eu fiquei... A gente já está ali combinando aí as datas, ver se ele consegue vir depois de julho. E ele vai bastante para os Estados Unidos. Eu já vi várias palestras na Normalmente ele Flórida. vai mais para o East Coast, então agora a gente está tentando conciliar e a gente vai trazer o ano que vem. Só não sei a data certinha, mas ele virá. E é interessante que seja entendido que o Evangelho no Lar ele vai se estabelecer na família a longo prazo. Nós não podemos criar ideias mágicas de que basta uma prece, basta um Evangelho, que conflitos vão ser desfeitos. Na verdade, esses conflitos são fruto de existências pretéritas longas. E é preciso que o Evangelho se consagre no sentido de disciplina. Que a gente entenda que são muitas vezes que a gente escuta a mesma mensagem para que ela deixe de tocar apenas o intelecto em sua beleza e passe a sensibilizar a alma e que num futuro comece a se consubstanciar numa prática que vai significar uma mudança de atitude, e isso é converter-se. É no momento em que, através do Evangelho, a família, e não um ou outro, mas a família se propõe a uma conversão em que a alma velha dá espaço à nova criatura. Os problemas. Bom,
Dúvidas, comentários? Eu tenho um comentário. Olha, gente, a gente está na casa, mesmo que ninguém queira fazer, ou não possa, ou não queira, faça sozinho, não tem problema, ajuda muito. No mês, ou whatever, faça. Eu vi casos aqui de pessoas que estavam passando por problemas na casa, problemas mediúnicos, né? E não estavam conseguindo fazer e vieram pedir ajuda nossa aqui do centro para que a gente fosse na casa. Tiveram eventos que nós aqui fomos na casa, pessoalmente, da pessoa auxiliar esse trabalho com o Evangelho no Lar, para que a pessoa, então, depois daqueles primeiros encontros, fosse sozinha indo para harmonizar a própria casa. Isso é uma coisa nos casos extremos, quando foi chegado a gente aqui no centro, onde realmente o problema mediúnico era muito forte dentro da casa. Só comentário. Mais alguma coisa? Sim. É que ele falou que, lógico, não resolve do dia para a noite os problemas, mas às vezes acontece de a gente não ter marido e mulher, né? Não tá num dia bom e depois do evangelho melhora bastante. E daí parece mágica, só que não. Uma questão que eu tenho também é o seguinte, a gente viaja, por exemplo, eu faço domingo, 8 horas da noite. Quando eu viajo, onde eu estou, eu penso também, não porque eu não estou na minha casa, mas no local que eu estou, eu faço também. É o que eu falei no começo. Quando eu vou faltar, eu já sei que eu vou faltar, eu falo, eu já aviso no domingo anterior, que eu também faço domingo, eu falo, olha, pessoal, semana que vem estou fora, não vou fazer a leitura aqui em casa, mas vou mentalizar com vocês. Às vezes, quando não estou, é que geralmente eu estou em viagem, aí eu estou vida louca, né? Mas quando eu estou num ambiente mais tranquilo, eu até leio o Evangelho, às vezes eu acabo esquecendo. Mas é importante fazer essa notificação e essa mentalização, sim. Mais alguma coisa? Acertando os horários e tudo. Sim. Pensando no horário. Mais algum comentário? Nada? Então, muito obrigado, gente, pela atenção.